Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós iremos recapitular algumas coisas da aula anterior. Nós falaremos sobre a técnica utilizando a velocidade do obturador. Primeiro nós temos que ter em mente alguns conceitos relacionados ao obturador. Quando eu quero uma imagem congelada, eu vou aumentar a velocidade do obturador. E quando eu quero uma imagem com rastros, a sugestão de movimento, eu vou diminuir a velocidade do obturador. Para que isso saia de uma maneira correta, de uma maneira que não pareça que foi feito sem querer, é necessário que a gente utilize um tripé, ou a gente apoie a câmera em algum lugar, ou no nosso próprio corpo, ou então, e também, na verdade, um controle de disparador, que também pode ser substituído pelo temporizador da câmera, para que na hora que a gente clique o botão, não gere esse tremido na fotografia, porque a câmera sente e isso é passado para a sua imagem. Mas já para fotografia com velocidades maiores, seria necessário também que a gente utilize um flash para poder fazer a compensação dessa luminosidade que está sendo perdida numa velocidade rápida do obturador. Bom, nós iremos fazer algumas práticas que vocês vão ver a seguir, e a primeira delas é o timing. O timing é o momento perfeito da fotografia, é o momento quando você tem que tirar a foto naquele exato momento. Mas nem sempre a gente consegue tirar a foto naquele exato momento, porque às vezes a cena acontece de uma maneira muito rápida. Às vezes a gente consegue tirar uma foto 2 segundos antes e 2 segundos depois, mas o perfeito estava naquele exato segundo. Então, às vezes a gente pode colocar disparos contínuos, porque aí eu vou tirar várias fotos seguidas e eu posso escolher entre essas fotos qual é o momento perfeito, qual o time perfeito. Então, nós vamos a seguir fazer uma prática que a gente precisa ter o time perfeito para a fotografia sair do jeito correto. Bom, a gente vai fazer a técnica time. Aqui está minha modelo Tati e minha modelo Elaine Evers. A gente vai ter que configurar a câmera por uma velocidade muito rápida para que eu pegue o momento exato em que a bola vai ser estourada. A intenção é pegar a bola já quando ela ainda está somente a água ali dentro e o plástico já saiu. Então, eu vou configurar também a minha câmera para estar no modo de disparo contínuo, para que eu consiga pegar vários takes e escolher qual o melhor frame. Vamos lá. Agora voltando, nós iremos ir para a técnica de congelamento. Para ter um congelamento interessante, eu preciso ter uma velocidade alta. Então, por isso, eu vou aumentar a velocidade do meu obturador, vou perder um pouco de luminosidade e vou ter que compensar com outras coisas. A seguir, a gente vai mostrar algumas técnicas que a gente pode fazer, algumas formas que a gente pode fazer na prática a técnica para congelar um movimento. Nessa técnica a gente quer congelar o movimento. Então vamos dizer que eu quero tirar foto de alguém pulando e eu quero congelar esse movimento no ar. Eu tenho que utilizar velocidades altas e com isso eu vou perder a luminosidade e por isso vou ter que aumentar a velocidade do ISO e abrir mais meu diafragma para conseguir entrar mais luz. Bom, meu assistente vai apertar o botão ali e eu vou ser a modelo dessa vez. A gente está a uma certa distância, então por isso eu estou sem máscara. Pode ir. Eu errei. A
a gente vai testar de novo. Nem sempre a gente consegue acertar de primeira. E é isso. Então eu vou colocar até disparos contínuos pra gente ter certeza que a gente vai conseguir fazer uma fotografia correta. Do pulo no ar. Coloquei um disparo contínuo e um temporizador de 10 segundos. É isso, vida de modelo é isso. Bom, vocês vão ver o resultado na tela de vocês. Bom, o próximo é o motodrive ou disparo contínuo. O motodrive é um dispositivo que você acopla nas câmeras analógicas. Esse motor drive, ele vai te ajudar na hora de rebobinar esse filme e na hora de ter mais habilidade, agilidade da troca de frame na fotografia, para que eu consiga tirar várias fotos numa velocidade, num tempo muito curto. Já o disparo contínuo é uma forma que a gente tem de tirar uma foto por segundo. Quantas fotos uma câmera é capaz de tirar por segundo? Por exemplo, eu vou tirar uma foto em disparo contínuo que ela vai tirar 6 fotos em 1 segundo. Isso significa que é 6 FPS, 6 frames por segundo. Tem câmeras que são capazes de tirar até 60 frames por segundo. Então quer dizer que ela tira 60 fotos em 1 segundo. E isso não é um filme, porque geralmente em filme a gente filma em 60 FPS para poder fazer a câmera lenta depois. Então, isso é uma maneira bem simples de explicar isso. Mas a gente vai à prática mostrar como essa câmera DSLR, ela tira quantas fotos ela tira por segundo. Bom, antes de ir à prática, temos que frisar uma coisa importante. A câmera ela tem um buffers, que é o tempo em que a câmera leva para gravar a imagem no cartão de memória ou no sensor. Esse tempo às vezes pode demorar um pouquinho quando a gente está tirando a fotografia no modo burst, que é um modo rajada, que é esse disparo contínuo. Então, a câmera vai demorar um tempinho para poder gravar essas imagens no cartão de memória ou no filme. Então é sempre bom a gente fotografar em JPEG e não em RAW. Então vamos para a prática agora, mostrando como é que funciona. Essa aqui a gente vai utilizar o disparo contínuo também para mostrar como é possível a gente ter mais quantidade de frames por segundo em uma fotografia. Vamos lá. Vou fazer o movimento de estar andando para que essa foto saia com todos os meus passos, assim, o máximo possível que essa câmera é capaz de entregar. Vamos esperar o tempo do obturador, ou do temporizador, no caso. Vocês verão o resultado na tela de vocês. Outra técnica é a sequência de zoom. A gente vai fotografar de uma maneira comum, só que enquanto a gente está fotografando, a gente vai girar o zoom da lente. No caso, se a gente tiver uma objetiva zoom. Uma objetiva fixa não vai possibilitar esse efeito para a gente na fotografia. É uma prática bem simplesinha e ela funciona melhor se a gente tiver coisas coloridas nas bordas da fotografia, como uma árvore ou uma pessoa em um ambiente muito colorido. Funciona bem legal. E a gente vai ver na prática agora como funciona. Essa técnica a gente utiliza o zoom para dar a sensação de movimento na fotografia. Então ela é interessante que a gente utilize uma lente, uma objetiva que seja zoom, para a gente poder fazer o movimento na hora. E eu vou estar utilizando ela na maior milimetragem, 55 milímetros. E aí eu vou utilizar essa árvore também aqui para trazer a sensação mais de movimentos. É interessante que tenha a cena esteja colorida, né? E aí eu vou fazer aqui.
vou trazer do 55 para o 18. Agora, algumas técnicas com longa exposição. Bom, lembrando que na longa exposição a gente precisa de um tripé, a gente precisa usar o temporizador ou um controle de disparo e também precisa de um apoio, claro, se a gente não tiver o tripé. A primeira delas é a sugestão de movimento. Então eu quero fazer uma fotografia que dê a sensação de que a pessoa está se movimentando de uma maneira, é claro, propositacional. Eu estou de propósito fazendo com que a fotografia saia assim, e não porque eu não sei mexer na velocidade do obturador. Então, por isso que é preciso que a câmera esteja estática em um local, ou, se for a intenção do fotógrafo, né, não esteja. Mas isso tudo vai depender desse propósito. Vamos à prática da foto com sugestão de movimento. Então, nessa técnica, a gente vai criar a sugestão de movimento, propositalmente. A câmera está apoiada, ela não está no tripé, mas ela está apoiada em cima da mesa com um negocinho que a gente colocou aqui para que a lente ficasse mais elevada. E aí a velocidade está numa velocidade mais lenta para que ela pegue o rastro que eu vou deixar na imagem. Já fiz toda a fotometria aqui do ambiente e a exposição correta, então a luminosidade vai sair do jeito legal. Vamos lá, eu coloquei o temporizador para que na hora que a gente fotografe, na hora que a gente aperte o obturador, não passe a trepidação da nossa mão para a câmera e a imagem não saia mais tremida do que o normal. Então vamos lá. Modelos. Vocês vão ver o resultado aí na tela de vocês. Outra técnica interessante é o véu de noiva. Essa técnica é utilizada geralmente para fotografar cachoeiras ou então o mar. Ele dá a sensação de um véu de noiva mesmo, aquele esbranquiçado. Então preciso de uma velocidade bem mais lenta no obturador para fazer com que essa imagem saia dessa forma. Vamos à prática mostrando um pouquinho como é que funciona essa técnica. Isso. Essa técnica a gente está aqui num cantinho que não é tão nobre, mas a gente vai fazer o véu de noiva. A gente vai fotografar basicamente uma torneira aberta e numa velocidade mais lenta, vocês vão ver como esse efeito dá esse arrastado de imagem de véu de noiva. É muito interessante utilizar ele em cachoeiras e em praias. Então já deixei tudo preparado aqui, eu preciso de um tripé e eu coloquei o temporizador de 2 segundos, para que na hora que eu aperte o botão não passe esse tremido para a câmera e consequentemente para a imagem. Vamos lá, eu vou abrir a torneira e eu vou apertar o obturador. Vocês vão ver o resultado aí na tela de vocês. Só mais uma para ter certeza. O tempo do obturador foi bem... Deu para sentir mais, né? Eu deixei em 1.3. Vocês vão ver a configuração que a gente utilizou na imagem ao lado. Outra técnica é o panning. O panning é uma técnica em que o objeto que a gente está fotografando vai ficar nítido e o fundo vai ficar com aquela imagem arrastada, aquela imagem bem borrada. Então, para isso, a gente vai precisar seguir o objeto praticamente na mesma velocidade que ele. É claro que a gente não vai conseguir fotografar um carro na mesma velocidade que ele está, mas na prática a gente vai fazer um movimento de 45 graus. Vocês vão ver na prática como funciona agora. Então, galera, nessa técnica a gente vai acompanhar o modelo
no seu movimento. Eu vou estar utilizando a velocidade 1/8, que é uma velocidade mais lenta, para poder acompanhar ele. O fundo vai estar desfocado e ele vai estar mais nítido, mais claro na imagem. Então eu vou fazer um movimento de 45 graus para poder acompanhar esse movimento dele e dar maior nitidez. É uma técnica mais difícil? Então a prática vai levar à perfeição. Nem sempre a gente vai conseguir de primeira, porque a gente precisa acompanhar na mesma velocidade que o objeto. Vocês podem fazer isso também acompanhando carros, acompanhando um ciclista. Fica bem legal ver aquele fundo desfocado e só a pessoa que está na frente focada e nítida. Então bora lá. Eu vou pedir para o meu modelo ir para lá e eu vou estar aqui segurando minha câmera com o mais firmeza possível. Os cotovelos próximos ao corpo e eu vou fazer um movimento de 45 graus para poder acompanhar a andada dele daqui até ali. Bom, espero que dê para vocês verem daí. Por favor. De novo. De novo. Consegui, passa. Mais uma. Não. Agora a gente vai inverter um pouco. Ele vai fazer fotografia e eu vou estar andando para vocês verem também outros resultados. O resultado dessas fotos vocês vão ver agora. Conseguiu? Massa, vocês vão ver o resultado dessa foto aí na tela de vocês e vão ver que o fundo está desfocado e eu vou estar mais nítida, como na foto dele também, que eu fiz. Essa é a mágica do painting. Ele tem essa técnica muito utilizada para fotografias de carro, de ciclista, e fica muito legal quando há essa intenção de dar movimento à fotografia. É isso. Outra técnica é o light paint. O light paint é uma pintura com a luz. Então ele vai capturar o rastro deixado pela luz no ambiente e geralmente os fotógrafos utilizam uma bucha, algo do tipo, e tocam fogo e giram. E aí a câmera vai capturando todo esse rastro que a luz vai deixando. Ela pode ser muito parecida com a escrita com a luz, que é uma que a gente utiliza uma fonte de luz e desenha no ar e a câmera vai pegando esse rastro e deixando fixado. Mas elas são um pouquinho diferentes. Vamos às práticas do light paint. Nessa técnica a gente vai fazer o rastro da luz. Ela é muito parecida com a escrita com a luz, porém os princípios são os mesmos, porém a gente vai mostrar o rastro que a luz deixa quando é em faísca. Essa faísca ela vai deixando um certo rastro na imagem. Então a gente vai ter que apagar as luzes do mesmo jeito e aí nós vamos acionar o temporizador da câmera. Vamos lá? Vou entregar o isqueiro, não façam isso sem a ajuda de um adulto, ao menino adulto aqui. Peraí. Deixa coisa, vai. Vocês verão o resultado na tela de vocês. E, por último, a escrita com a luz. Essa é muito legal porque dá muita possibilidade para o fotógrafo para criar vários tipos de fotografias. Então, a gente vai fazer aqui no próximo vídeo. Nessa técnica, a gente vai utilizar
uma lanterna, ou pode ser a lanterna do celular mesmo, e nós faremos a escrita com a luz. Então eu preciso de um ambiente mais escuro possível. A velocidade do meu obturador vai estar em 20 segundos, então ele vai ficar muito tempo aberto, muito tempo exposto, então por isso que eu tenho que estar todo o ambiente máximo escuro possível. E eu vou desenhar com essa lanterna. Vamos lá. O diafragma está em 4.5, vocês vão ver as especificações no final da foto. Vamos lá, vou apagar as luzes. Esse é o máximo escuro que a gente consegue aqui. Vou iniciar a contagem. Vocês vão ver o resultado da foto aí na tela de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de todas essas técnicas e façam em casa se puderem e mandem pra gente. Um beijo e até a próxima.